Vamos falar um pouquinho das hidrossolúveis, né? Nós temos alguns tipos de hidrossolúvel no mercado. E quais são as melhores, né? Quais são os tipos que a gente tem que vá agregar valor à nossa profissão, né? A gente sabe que hoje a gente precisa de coisa prática, de coisa ágil, que a gente consiga trabalhar bem. Então, uma hidrossolúvel muito boa que a gente tem é a hidrossolúvel, aquela de baldinho, porque a gente consegue ali economizar muito, né, na sua aplicação, na sua passada. Eu vou até pegar uma aqui. Eu tô com a da Duna Pele, que é aquela que eu gosto, que eu já falei com vocês. Essa daqui é de maçã com mel, ó. Tá vendo? E ela vem em baldinhos, né, assim. Então, qual a diferença? A diferença dela é que eu pego uma cera hidrossolúvel, por exemplo, de baldinho, eu posso aquecer no micro-ondas ou eu posso aquecer na minha termoceira, porque esse baldinho ele tem uma resistência. A resistência desse plástico pode ser aquecido na termoceira. Para não ter problema do contato direto do plástico na termoceira, eu deixo ele envolvido aqui com um papel alumínio ou mesmo com um guardanapo, né, bem protegidinho aqui. Coloco na temperatura ali da cera, não deixo a termoceira muito alta, eu deixo numa temperatura média e aqueço aqui o meu baldinho. O que eu posso fazer? Eu posso individualizar, tirar a quantidade que eu vou usar e ir colocando num copinho, e através desse copinho eu vou transferindo essa cera para a pele da minha cliente. Então eu individualizo, eu não tenho risco, eu utilizo toda a quantidade e o meu desperdício vai ser quase nenhum. Lembrando um pouquinho do meio ambiente, né, que a gente pode falar, o que a hidrossolúvel nos traz de benefício, por ela ser hidro e solúvel em água e ser de glucose de milho. O risco que a gente tem de contaminação de solo, agressão ao meio ambiente, podemos dizer que é praticamente zero, tá? Principalmente se ela não tiver corante. Agora, claro que se for uma hidrossolúvel que contém corante, por conta do corante, ali os riscos ainda são mínimos, porém tem um pouquinho de risco por conta do corante no solo, dependendo do tipo de corante, tá? Então a gente tem essa preocupação, né, com nosso bem-estar, o bem-estar da nossa cliente, com o meio ambiente, com o descarte correto. Esses baldinhos também tem uma outra coisa que a gente tem a preocupação, o descarte do plástico corretamente. Então procura sempre descartar separado o plástico para que possa ali, né, o pessoal que é catador ali de reciclagem e tudo mais, conseguir reciclar corretamente e não jogar em qualquer local o plástico que acondiciona a cera dessa forma. Aí nós temos essa opção, que ela pode ser aquecida dessa forma, ela tem todas essas vantagens, né? Aí vamos falar agora dessa aqui, ó, pasta grega, né? A pasta grega, ela é bem parecida com a cera hidrossolúvel que eu acabei de apresentar, porém a aplicação dela é diferente. Ela é uma cera onde eu consigo aplicar com a mão, fazendo movimentos aonde eu faço contra o crescimento, a favor, aliás, do crescimento do pelo, e eu puxo contra o crescimento do pelo. E eu faço aquela bolinha com a mão e vou depilando a perna inteira da minha cliente com aquela bolinha, por exemplo. Então, é uma técnica diferenciada, aonde eu trabalho e manipulo o tempo todo a cera com as mãos para fazer epilação, sem uso de papel. Então, eu não tenho o uso do TNT, do papel. Eu vou usar somente a cera. O mesmo ocorre com o plástico, esse plástico duro, né, bem duro. E ele também
para decompor ali no meio ambiente, ele é bem difícil. Então ele tem ali uma resistência bem grande. Mas é um pote que você lavando bem, retirando bem esse adesivo, com secador de cabelo você consegue retirar bem esse adesivo. Você pode utilizar ele para alguma função, né? Ou fazer o descarte correto ali no lixo para o pessoal que recicla, pro pessoal da reciclagem conseguir fazer ali uso desse material, ok? Essas são as coisas assim importantes. E aí a gente sabe que vem algumas marcas, né, que são maravilhosas, que a gente sabe, que estão aí no mercado e que estão sempre inovando, e elas vêm trazendo sempre coisas boas aí pra gente. Aí nós temos também agora a hidrossolúvel Rolon, né, que facilita bastante a nossa vida. Por que, gente, que facilita? Por conta da aplicação. Então, em forma de aplicação, a nossa hidrossolúvel no Rolon ajuda bastante. Então, vocês perceberam que as vantagens, elas são, assim, diferenciadas, né? Cada um tem uma vantagem, um benefício diferente do que o outro. E aí, a gente tem essas questões também. E aí, a gente consegue aqui fazer uma distribuição melhor. Ela sai uma camada bem fininha, então você tem certeza ali que aquela camada fininha é o ideal, é o necessário para que a gente consiga aplicar na pele da cliente, aplicando o papel, retirando ali com o TNT, né, que é o papel próprio para epilação. E qual a desvantagem que tem no Rolon? Às vezes, gente, sobra cera. E aí a gente tem aquela coisa da economia, que a gente não pode reutilizar o frasquinho. Então, muitas vezes, o que a gente às vezes entristece é porque acaba sobrando um pouquinho de cera aqui. E quando sobra cera, você acaba descartando e jogando fora muita cera, né? E isso não é legal porque a gente tem esse desperdício, né, e acaba não tendo um lucro tão grande onde a gente poderia ter um lucro maior. Aí eu pergunto para vocês, se a gente diminuísse esse frasco e fizesse um frasco menor para condicionar metade, né, que aqui é 145 gramas, nós acondicionaríamos aqui, tem uns que são 100 gramas. Por que muda, né, da cera hidrossolúvel para a cera normal, Rolon normal, que seria uma cera lipossolúvel? O que muda na pesagem é a densidade, né? Como essa cera é à base de glucose de milho, ela tem um peso maior, né? A sua densidade é maior e o seu peso acaba sendo maior do que a própria cera feita com o breu, que é a cera hidrossolúvel que vai no cartuchinho do Rolon. E aí, o que a gente tem aqui de desvantagem seria a sobra da cera. Porém, ela tem outras vantagens de agilidade, de rapidez que você ganha ali no tempo, na aplicação, né? Porque ela já está aquecida, você já aplica e já ganha tempo, você ganha muito mais tempo. Então, acaba compensando, você acaba tendo uma coisa compensatória em fator tempo. Fator de descarte, a gente acaba descartando um pouco do material da cera e o cartuchinho também, que é um plástico bem duro que a gente não consegue reutilizar, e ele acaba indo também para reciclagem, como também outros frascos como shampoo, né, condicionador, outras coisas que a gente tem no nosso dia a dia. Gente, o que eu queria dizer para vocês é assim, a gente teria opções para a gente fazer uma cera que coubesse menos aqui, se uma indústria que trabalhasse com material para cera fizesse um cartuchinho Rolon menor, a gente teria uma dificuldade maior para aquecer. Por quê? Porque hoje é padrão os aquecedores Rolon, né? Por isso a indústria ainda não fez uma quantidade menor. A gente tem essa questão. Quando a gente tem um produto que ele é feito e foi fabricado outros aparelhos, as aparelhagens ali para utilização para aquecimento, ela foi pensada nesse cartucho desse tamanho, né? E aí foi unindo os dois. Agora, se desenvolve um outro tipo de cartucho menor para aquecimento,
como que a gente iria fazer para aquecer, né? Não caberia ali dentro do cartuchinho que a gente utiliza, que é o normal ali, aquele padrão que nós sabemos que cabe qualquer um. E aí a gente teria que ter outros aparelhos para aquecer tamanhos menores. Então, eu tô falando sobre isso porque hoje me perguntaram no meu Instagram, né? Que o ideal seria se a indústria pensasse em fabricar o cartuchinho menor, com menos quantidade de cera. Eu acho que o cartuchinho ficaria do mesmo tamanho, a não ser que eles fizessem um envase menor, né? Mas eu não sei até que ponto que isso seria vantagem para a indústria e até que ponto que a indústria estaria disposta a investir nisso. Mas assim, em questão de aparelho, a gente precisa também pensar, senão a gente tem que ter muito aparelho para aquecer muitas ceras e a gente acaba gastando demais, né? Tendo muitas coisas ali que acabam não facilitando a nossa vida. A gente tem que ter coisas versáteis, fáceis, para a gente poder conseguir trabalhar e ter lucro, né? Porque não adianta também inventar um monte de coisa que a gente vai ter um monte de eletrônico ali na nossa sala de depilação, gastando energia elétrica e talvez não dê o retorno que a gente precisa. Então, tudo tem os pós e contra e tem as vantagens e desvantagens, né? Mas o ideal é que a gente trabalhe com consciência, procure oferecer a melhor técnica para sua cliente, tenha os dois, de repente você tem a hidrossolúvel Rolon e tem a hidrossolúvel do baldinho. Se a cliente vai utilizar uma quantidade pequena de hidrossolúvel, você individualiza essa. Se ela vai utilizar uma perna inteira, por exemplo, a gente sabe que perna inteira você gasta um desse inteiro. Então, você consegue, né, no seu trabalho, no seu dia a dia, se organizar para que você não tenha tanto desperdício e não jogue fora ali uma quantidade excessiva de cera. Então, dá para trabalhar, dá para fazer tudo certinho, desde que você seja ali uma pessoa que tem essa visão, né, de hoje a minha cliente vai fazer perna inteira, então eu vou usar inteiro esse. Então, eu já vou direto no meu Rolon hidrossolúvel para poder ter uma aplicação mais rápida. Mas essa cliente vai fazer só meia perna, então eu vou individualizar esse, eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu tenho que aquecer, retirar, colocar no copinho, individualizar. Porém, eu não vou ter tanto desperdício como eu teria com esse, tá? Então, são dicas, assim, importantes que às vezes a gente não para na hora para pensar, mas no nosso dia a dia, na nossa correria ali, a gente tem que estar bem atenta a esses detalhes que fazem toda a diferença. Eu falo que tempo é dinheiro e a economia com os nossos materiais também. Porque quando a gente economiza cera, a gente tem um maior lucro, né? A gente tem que ter lucro de tudo, no pré, né, no preparo da pele, no pós-epilatório. Todo desperdício que a gente tem, a gente acaba ali desperdiçando o nosso lucro também, né? Onde a gente poderia ganhar um pouquinho mais. Mas sempre trabalhando ali dentro da biossegurança, dentro de todos os cuidados necessários para que a gente possa atender nossa cliente, não é verdade? E a pasta grega, embora ela venha nessa embalagem e você trabalha com a mão, você não vai ter o gasto nem do palito e nem do papel, porque é a própria mão que vai puxando ali, que você faz a retirada da cera. Então você tem também essa economia, embora a embalagem seja uma embalagem grossa de plástico, bem durinho. Então vocês perceberam que são bem diferentes entre uma e outra, né, que a gente fala. E qual que é a melhor opção? E tem aquelas opções ainda de algumas ceras que a gente sabe que algumas pessoas fazem em casa, caseira. Gente, pelo amor de Deus, parem com isso porque é perigoso. De repente dá um problema na pele da tua cliente, ou de repente alguma cliente vê que você faz caseira, sabe que não pode, que é proibido, pode te denunciar, pode te trazer dor de cabeça, e hoje não compensa ter uma dor de cabeça dessa, né? Não compensa porque a gente tem tantas opções hoje no mercado para trabalhar, então a gente não precisa trabalhar com cera caseira. O ideal é que a gente trabalhe sempre com aquela cera que nos dê resultado, que nos dê ali o retorno desejado. E um beijo para os meus queridos aí do YouTube, que eu amo tanto, que estão sempre comigo, né, presentes aqui, não me deixam. Muito obrigada, fiquem com Deus.